meu filho começou a perder a sua sombra. Eu finalmente descobri o motivo. O meu filho nem olhava mais para mim. Achei que eu tivesse preparado bem para a grande mudança. Expliquei que ele não veria mais os amigos da escola, mas depois de desempacotarmos suas coisas e nos estabelecermos na casa nova, ele ficou uma semana sem falar comigo. Disse que eu havia arruinado sua vida. Então, decidi fazer uma oferta de paz. A minha coleção antiga da National Geographic. Eu mantinha aquelas revistas fora do alcance, mas ele insistiu que já era um garoto grande e vinha me pedindo para vê-las havia mais de um ano. Então, eu cedi. Uma madrugada, encontrei-o acordado às 3 da manhã, lendo à luz de uma lanterna debaixo das cobertas. Estranhamente, tive certeza de que o ouvi conversando com alguém quando abri a porta. O nome dela é Yuki, papai. Eu puxei as cobertas até o queixo dele. 7 anos parecia um pouco velho para uma amiga imaginária, mas ele vinha passando por muito estresse. De onde ela é? Ela diz que vem de um lugar bem longe. Ela estava escondida dentro de uma das suas revistas. Yuki é legal? Perguntei. Ele assentiu com a cabeça. Ela conversa comigo quando você vai dormir. Faz muitas perguntas, principalmente sobre a minha sombra. Ele falava de forma casual, como se fosse apenas mais uma amiga, mas algo nisso me dava um calafrio. Eu decidi entrar no jogo, esperando que ele logo esquecesse Yuki e seguisse em frente. Mas ele não esqueceu. Yuki tornou-se sua companheira constante. Eu o ouvia conversando com ela quase todas as noites, através das paredes. E por mais estranho que pareça, a sombra de Tommy começou a desaparecer. Era como se a luz do sol estivesse simplesmente atravessando-o. Achei que eu precisava de óculos novos, até que Tommy ficou doente. Ele começou a perder peso rapidamente, quase 9 quilos em menos de um mês. Os médicos estavam perplexos. Seus exames de sangue estavam normais. Todos os exames e testes eram negativos. Ele estava simplesmente definhando. E ninguém sabia por quê. Quando o levei para tomar ar fresco e ver o sol, a sua sombra mal aparecia no chão. Achei que eu estava perdendo a razão. E todo esse tempo, Yuki continuava lá. Ela precisa da minha sombra, papai, ele disse, com as maçãs do rosto salientes em seu rosto pálido. Ela diz que isso vai curá-la. Eu quis gritar, mas me contive. Falar sobre Yuki o confortava. O que aconteceu com ela? Homens maus a fizeram ir embora em um clarão de luz, mas se ela conseguir uma sombra nova, vai ficar tudo bem de novo. Ele definhou rapidamente. Depois de mais uma semana, sua pele começou a descamar. Fiquei com ele no hospital, ajudando-o a virar as páginas da National Geographic com dificuldade. Ele parou em um artigo sobre o bombardeio de Hiroshima. Levantou o dedo trêmulo e apontou uma foto na página. Uma sombra marcada na parede. A sombra de algum pobre civil atingido pela explosão. O braço esquelético de Tommy não projetava sombra alguma sobre os lençóis do hospital. Sua voz era quase um sussurro. Yuki, quase em casa. Meu marido queria uma homenagem no aniversário. O aniversário de 30 anos do meu marido estava chegando. Eu queria fazer algo especial para ele. Ele sempre hesita em pedir o que realmente quer, mas dessa vez, quando perguntei, ele respondeu imediatamente. Você toparia uma homenagem? O quê? Ele deve ter notado a expressão no meu rosto porque logo começou a se explicar. Eu já era mais do que o suficiente para ele, era só algo que ele sempre quis experimentar, algo que poderia apimentar a nossa vida sexual, que eu já achava ótima. Mas ele realmente achava que poderia ser incrível para nós. Ele continuou insistindo. Eu disse que
precisava pensar e ele pareceu entender. Depois de alguns dias e de conversar com a minha irmã, disse que estaria disposta a tentar uma vez e ver como seria. Ele ficou radiante e imediatamente começou a falar sobre uma pessoa que ele achava que poderia estar interessada. Naquela hora, pensei, se ele pensou em alguém tão rápido assim, será que já tinha algo rolando? Mas logo afastei a ideia, achando que era apenas o nervosismo. Estabelecemos algumas regras e ele organizou um encontro. Quando cheguei lá, a primeira coisa que notei foi como ela se parecia comigo. Definitivamente ele tinha um tipo. Conversamos e ela parecia agradável, então combinamos para o sábado seguinte. Quando Jenny chegou, ficamos conversando nervosamente e bebendo vinho, principalmente eu, e então começamos. Eu estava nervosa, mas acho que tudo correu bem. Meu marido deu atenção suficiente para mim, respeitou as regras e pareceu se divertir. Na manhã seguinte, nos despedimos dela e seguimos com nossas vidas. Mas logo ele começou a perguntar quando poderíamos fazer de novo. Lembrei que eu tinha dito uma vez só, mas ele perguntou, você não se divertiu? E então começou a pressão. Notei também que uma mecha do meu cabelo estava mais curta e que meu pingente favorito tinha sumido, mas não achei nada demais, só queria voltar à nossa vida normal. Na semana seguinte, encontramos Jenny no mercado. Conversamos e ela perguntou se toparíamos repetir. Meu marido respondeu imediatamente que sim. Quando saímos, perguntei o que ele estava fazendo, mas ele só disse que achava que eu tinha gostado. Depois de várias conversas, cedi e marcamos outro encontro. Esse também correu bem e nos despedimos dela, mas na semana seguinte a encontramos de novo e eu percebi que ela se parecia ainda mais comigo do que antes. Seu cabelo tinha escurecido para o meu tom e seus lábios pareciam mais cheios. Comentei com meu marido, mas ele disse que eu deveria encarar como um elogio. Ela provavelmente gostava do meu estilo. Na semana seguinte, enquanto fazia algumas compras, eu vi Jenny. Comecei a me aproximar para cumprimentá-la, mas algo me disse para esperar. E eis que surge o meu marido, que se aproximou e a beijou. Aquele idiota. Decidi espiar, e ouvi ele dizendo que tudo estava indo conforme o plano. Disse que o vinho funcionou perfeitamente e que ele conseguiria mais amostras para continuar com o cabelo e o pingente. Naquele momento, eu não fazia ideia do que estava acontecendo, mas tive um pressentimento ruim. Mais tarde naquela noite, meu marido sugeriu outro encontro. Pensei em confrontá-lo, mas agora queria entender o que estava acontecendo. Então, decidi seguir com a ideia. Quando ela veio dessa vez, fingi beber o vinho, mas cuspi antes de começarmos. Depois, fomos ao quarto. Dessa vez, ele parecia mais interessado nela do que em mim, o que me machucou. Mas eu já não confiava nele de qualquer forma. Depois, fingi dormir. E percebi ele cortando mais do meu cabelo e passando um cotonete na minha pele, para depois sair do quarto com ela. Tentei segui-los e ouvir, mas consegui captar apenas algumas palavras. O processo, metamorfose e quase pronta. Eu voltei para a cama, confusa. No dia seguinte, enquanto ele estava no trabalho, fui ao escritório dele e, depois de uma busca cuidadosa, encontrei uma gaveta secreta com um livro intitulado Como Fazer a Esposa Perfeita. O que estava acontecendo? Eu li um pouco. Era sobre usar magia e ciência para criar uma réplica exata da sua esposa atual, mas melhorada. Isso era real? Que audácia! A minha mãe sempre nos dizia, não fique com raiva, apenas dê o troco. Ela era uma mulher esperta. Era hora de ouvir o seu conselho. No final de semana seguinte, recebemos Jenny novamente, mas dessa vez, depois que terminamos, acordei amarrada em uma espécie de maca no meio do quarto. Eu sinto muito, querida, disse o meu marido, mas isso simplesmente não está funcionando. Não sou eu, é você. Mas não se preocupa. Logo, eu terei uma versão melhor de você. Com isso, ele deu uma poção para Jenny, e ela começou a se transformar em uma cópia exata dele. A expressão de choque no rosto dele foi uma das melhores coisas que já vi. Surpreso, querido? Pois é,
eu descobri a sua farsa. Ficaria surpreso em saber que a última dose estava cheia do seu DNA e não do meu? Então, olhei para o que antes era Jenny. Mata ele. E assim, foi feito. Violentamente. Na manhã seguinte, acordei aninhada a James, e ele me fez café da manhã e perguntou sobre o meu dia, sempre dizendo que me amava. Eu sou tão sortuda de ter um marido perfeito. Eu tive que denunciar uma madrasta por abuso contra minha aluna, mas não foi como eu esperava. A senhora Donaldson veio para a reunião emergencial em um Cadillac Escalade. O marido tinha acabado de morrer e ela já estava gastando o dinheiro dele. Eu estava preocupada com Lisa. Ela tinha apenas 6 anos e a única pessoa que tinha no mundo era aquela mulher horrível. Na semana anterior, apareceram marcas de hematomas nos pulsos de Lisa, então chamei a madrasta para tentar ver se deveria chamar o conselho tutelar. Assim que se sentou, ela pegou o celular e estava distante. Obrigada por ter vindo. Aham. Eu queria te mostrar isso. Tirei os desenhos que Lisa vinha fazendo desde que o pai adoecera. O que diabos é isso? Ela o chama de Sr. Buggins. Ela vem desenhando ele constantemente nas últimas 2 semanas. A figura usava um casaco longo. Estava sombreada, com o cabelo arrepiado e olhos vermelhos. Ele estava parado em frente ao que parecia ser a casa dos Donaldsons. Enorme, no alto de uma colina. Nossa, é horrível. Ela nem olhava para os desenhos. As palavras eram desinteressadas. Olha, em todos os desenhos, ele a puxa pelos pulsos. Ele quer levá-la embora, mas ela não quer sair de casa. Ela diz que ele contou que é o homem das sombras que veio buscar as crianças. Sabe, é bem assustador, se me permite o termo. Então, o que fazemos? Eu via que ela não tinha interesse nenhum. Sentia que ela faria algo horrível com a enteada. Eu só queria informá-la. Dissemos adeus. Assim que ela saiu, liguei para o conselho tutelar. Eu tinha certeza de que ela estava machucando a enteada e também achava que estava envolvida na morte do marido. Era tarde quando liguei, então só pude rezar para que fossem até lá sem esperar até a manhã seguinte. Eles foram na manhã seguinte. Ninguém atendeu a porta, então os agentes chamaram a polícia. Devido à natureza do chamado, a polícia decidiu entrar na casa. Lisa não foi encontrada, mas a madrasta estava no quarto dela, e também no banheiro e na escada. Depois de uma busca completa pela casa, encontraram várias paredes falsas. Havia um labirinto escondido que se estendia por toda a casa colonial. Alguém estava escondido ali há bastante tempo, mas não encontraram ninguém. Lisa foi encontrada segura em um parque mais tarde naquela manhã. Ela disse que o Sr. Buggins a fez sair de casa no meio da noite para disciplinar sua madrasta, porque ela ia machucar Lisa do mesmo jeito que machucou seu pai. Quando perguntaram onde estava o Sr. Buggins, ela respondeu: "Ele está ali, nos arbustos. Ele sempre está me vigiando. É melhor vocês serem gentis comigo."